Muito obrigado novamente, senhor presidente. E hoje, presidente Danilson, vereador Eneide, demais vereadores e público presente. Infelizmente, vou ter que tratar de um assunto não muito agradável e assunto que me envolve. Todos sabem que desde que foi instituída a Comissão de Servidores Públicos para discutir o regime estatutário dos servidores, já foi votado por essa casa, e posteriormente no plano de cargo, carreira e salário, eu procurei participar, não só como vereador, mas também como servidor público e como cidadão, de todas essas discussões. Mas antes de ler a matéria em um dos pseudo-jornais, se intitula Jornal aqui, eu gostaria de lembrar que eu sou servidor público desde o dia 2 de maio de 2000 e já estive no gabinete de vários prefeitos, do falecido prefeito Zé Perazzolo, do senhor Eurides Moura e agora do senhor Johnny Lema, enquanto servidor, sem sequer militar como vereador, sem sequer militar no sindicato, e todos que lá estiveram, o vereador Danilson já lá esteve em algumas dessas oportunidades, acredito que o vereador Paulo Santos também, sempre souberam da minha postura em tentar negociar um salário melhor para todos os servidores. Pois eu já disse inúmeras vezes, inclusive nessa casa, que o servidor público em qualquer das áreas, saúde, educação, serviços públicos, tributação, prédio, enfim, qualquer área, é o braço do prefeito estendido para a população. Quem atende a mãe que está sensibilizada com o filho doente no posto de saúde é o servidor público. Quem atende a criança que vem com febre, diarreia para a escola, são os professores. Quem cata entulho, quem desentope poeiro, quem limpa buraco, quem pega animais mortos, recolhe animais mortos pela rua, são os servidores públicos. E se os servidores públicos são valorizados e trabalham bem, isso é bom para o prefeito. E na última reunião que eu me lembro aqui, na última quinta-feira, estavam presentes o vereador Roberto Porto, a vereadora Eneide, pelo menos em parte da reunião, o vereador Renato Sartori, o próprio presidente Zé Danilson, a procuradora parlamentar dessa casa, a doutora Jéssica, o assessor jurídico da Câmara, o doutor Anderson, e mais algumas pessoas. E em dado momento, no calor da discussão, sem debater sobre a vida particular ou sobre a atitude das pessoas, eu fiz uma menção que eu vou repetir porque não tem problema nenhum. Eu disse que estava faltando inteligência para o debate. Vou repetir: inteligência para o debate. E eis que essa minha fala, de uma maneira vil, sórdida, canalha e sem vergonha, vai parar nesse negócio que chamam de jornal, que vive de dinheiro público, onde a Prefeitura de Rolândia gasta 500 mil por ano, já questionado por mim enquanto vereador, e se você pegar as matérias aqui, eles copiam do site da Prefeitura, falta ética para o proprietário do jornal, falta ética para o jornalista que assina esse jornal, falta ética para colocar uma matéria sem assinar, e a própria Constituição Federal veda o anonimato. Mas isso nós vamos tratar depois, para que eu não diga mais nenhum tipo de impropério com relação a esse folhetão aqui. Isso nós vamos tratar judicialmente. E junto à doutora Jéssica, eu já pedi a retratação com relação ao meu mandato. Eu vou ler para os senhores e para as senhoras que escreveram. Vereador chama servidores de burros. Mais uma polêmica envolve o nome do vereador do PT em Rolândia, Fábio Nogaroto. Nesta semana, em uma reunião na Câmara de Vereadores sobre a questão dos cargos e salários, começa aqui a falta de inteligência do jornal sobre o plano de cargos e salários dos servidores. Fábio Nogaroto discutiu com funcionários da Prefeitura, se irritou, perdeu a linha e chamou os servidores de menos inteligentes, entre aspas, burros. Em resumo, os servidores querem que todos os funcionários sejam tratados igualmente. Não pediram para tirar nada dos professores. E o vereador Fábio Nogaroto defendeu que os profissionais de educação tenham vantagem sobre os outros. Independentemente do assunto tratado, isso não é a postura de um vereador que foi eleito pelo povo e pago para representar os holandeses. Trata-se de uma total falta de ética e educação. Ainda mais por se tratar de alguém que vive dizendo que é professor. Lamentável as ações do nobre vereador Fábio Nogaroto. Vou fazer uma correção de língua portuguesa. Seria mais polido escrever lamentáveis as ações, fazendo a concordância verbo nominal. E eu gostaria de dizer, olhando para o presidente Danilson que estava aqui, que junto com o presidente Danilson, e nós temos isso gravado e vai ser disponibilizado no YouTube, eu fui o vereador que defendeu que servidores que têm faculdade, que concluíram um curso superior, sejam valorizados. Vocês sabem por quê, público presente? Porque parte dessa comissão, que só olha para o seu próprio umbigo,
que ia valorizar a faculdade dos últimos 5 anos, como se conhecimento adquirido não fosse, como já me ensinaram meu pai e minha mãe, um tesouro inestimável. E com a minha atuação, que está gravada, com a atuação do presidente Danilson, com o advogado Jéssica, com o advogado Anderson, ficou acordado que todos os servidores que fizeram faculdade, que estudaram dentro do serviço público serão valorizados. E o que me deixa pasmo, estupefato, é que com relação a essa questão começou-se uma discussão, pois é louvável a atitude da prefeitura que quer pagar o salário e licenciar professores e servidores de educação para cursarem o mestrado. Aqueles, é claro, que conseguirem ascender ao mestrado. E este vereador, com a testemunha das pessoas que aqui estão, defendeu que todos os servidores deveriam ter esse direito. Que todos os servidores. Se tem inclusive alguns dados estatísticos de que cerca de 6,5% da população brasileira tem curso superior. Aqui no Sul, essa realidade é um pouquinho diferente. Mas menos de 3% da população brasileira, dos cerca de quase 200 milhões de brasileiros, conseguem hoje ascender ao curso de pós-graduação. E 1,5% talvez vão para o mestrado. Aí eu dizia para a doutora Miriam Rosinski, procuradora do município, e para o secretário de Finanças, Mark Almeida: secretários, aprovem isso com tranquilidade, porque poucas pessoas chegam ao mestrado. O mestrado precisa do curso de proficiência em inglês, que é a prova de tradução, precisa de produções literárias e na área de formação da pessoa. O mestrado precisa ter critérios, existe uma banca, poucas pessoas ascendem ao mestrado. Eu vou dar mais um dado que poucos conhecem. Professores no município, de 1º a 5º ano, são cerca de 450. Mais professores e professoras de ensino de educação infantil, dos CEMEIs, popularmente conhecidos como creche, são mais 120, 130. Eu estou falando de mais de 500 pessoas. Os senhores sabiam que somente 3 dessas 500 pessoas que são da área de educação têm mestrado, dos quais um deles está cursando hoje o doutorado, licenciado sem remuneração. E eu defendia isso. E no calor da discussão, a discussão democrática é uma discussão de ideias, algumas expressões saem. E eu vou repetir. Eu disse que estava faltando inteligência no debate. Porque uma servidora disse, em reunião, que os servidores da educação vão ganhar 25% a mais. E eu retruquei ela dizendo: servidora, por favor, por uma questão ética, eu não vou usar o nome aqui. Os servidores da educação vão trabalham 8 horas diárias. Os servidores gerais, vamos assim chamados, trabalham 6 horas diárias. Os servidores da educação, nada mais, nada menos, vão receber os 25% da diferença de 2 horas. Para qualquer pessoa com um mínimo de capacidade intelectual, sabe que 2 horas a mais em 5 dias dá 25%. E para encerrar, e como eu disse, não falar mais nem o impropério, eu vou ler um texto de minha autoria, que será publicado em jornais dessa cidade, será publicado em meu blog, e o título do texto é O Burro Sou Eu. A respeito da matéria publicada no jornal Tribuna do Vale do Paranapanema, edição 1488, em 16 de dezembro de 2011, sob o título Vereador que chama servidores de burros e que, entre outros, me acusa de ter ofendido os servidores em um dos debates que precedem a votação do plano de cargo, carreira e salários dos servidores públicos municipais. O que eu tenho a dizer em minha defesa é o seguinte: realmente, nessa história toda, burro sou eu. Burro por ter acreditado que uma comissão formada em sua maioria por servidores que ocupam funções e cargos de confiança e recebem gratificações da prefeitura estaria realmente pensando no bem-estar e nas vantagens para todos os servidores públicos. Burro por não ter percebido que tais servidoras que se sentiram ofendidas por minhas colocações conseguiram incorporar aos seus salários as gratificações pagas pela prefeitura com dinheiro público e vão levar vantagem salarial para o resto de suas vidas. Burro porque tenho a coragem de partir em defesa de servidores que não foram representados por ninguém, a não ser por mim na comissão. Como, por exemplo, os funcionários públicos que trabalham no pátio de obras, que desentopem bueiros, que apanham animais mortos pelas ruas, que recolhem os galhos e entulhos para melhorar o aspecto de nossa cidade. Servidores esses que jamais em sua vida profissional serão agraciados com qualquer tipo de gratificação. E muito menos terão o privilégio, amparado por lei e defendido com unhas e dentes por membros dessa comissão, de incorporar adicionais ao seu salário.
sobre o projeto de lei tivessem ao menos sido interpretados corretamente. Depois de ler a referida matéria, fiquei pensando, do ponto de vista dessas pessoas, sou mesmo um burro daqueles de marca maior. Afinal de contas, elas levam para toda a vida tal gratificação. O jornal, que nem tinha representante na reunião, me acusa, se sabe lá por quê, leva uma grana considerável de dinheiro público, algo em torno de uns 100 mil reais por ano, para defender a atual administração e criticar ferrenhamente qualquer um que ouse não ser favorável ao poder constituído em Rolândia nesse momento. Que os digam meus amigos de bancada, Márcio Vinícius, Zé de Paula e Luiz César James. Sou um burro de marca maior, pois não deixei encabrestar pela atual administração. Tenho liberdade para analisar os projetos e votar de acordo com a minha consciência. Sou ainda um burro de marca maior, pois fico preocupado com gastos da atual administração em propaganda, que tem alçado as cifras de 500 mil reais por ano. Sou mesmo um burro de marca maior, por me preocupar e zelar pelo bom uso do dinheiro público, por querer mudar os gastos com assessoria e consultoria, pasmem, senhores convidados, que ultrapassaram a marca de 1,5 milhão de reais. Continuo sendo um burro de marca maior, porque não votei a favor da criação dos 16 cargos de confiança. E votei a favor para que fosse investigado até o fim toda a situação do caso do terreno da Fernet Foliar. Sou extremamente burro, pois fico preocupado com as cerca de 1.000 árvores que foram abatidas sumariamente, porque fico cobrando explicações sobre os 75 mil reais gastos em enfeites de Natal. Sou absolutamente burro, pois acredito no papel de fiscalização do vereador e o levo muito a sério. Mas uma coisa, senhoras e senhores, eu me orgulho, embora eu possa ser um burro para essas pessoas, sou professor. Digo e repito de boca cheia, sou professor. E meu relacionamento com os meus alunos e companheiros de escola deixa claro o profissional que sou e tenho sido ao longo de quase 20 anos de carreira. Quanto ao resto, embora eu reconheça, mediante o contexto da minha burrice, não tem problema. Posso com toda tranquilidade olhar olhos nos olhos das pessoas, em especial as quais fiz campanha. Posso conviver com todas e todos sem me envergonhar. Sairei da Câmara de Vereadores com a consciência do dever cumprido. Fábio, meu garoto, professor com muito orgulho e neste momento também com muito orgulho vereador da cidade de Rolândia. Obrigado mais uma vez, senhor presidente.